pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início, então, à nossa aula sobre as principais questões de interesse da economia feminista. Antes de começar, eu queria dizer para vocês que aqui no ambiente vocês vão encontrar, além da aula de hoje e dos slides que eu usei, também o texto base, que é um editorial que eu escrevi para a revista Textos de Economia, um número especial dedicado à economia feminista que foi publicado no ano passado, tá? E, além disso, eu vou deixar o link da revista com todos os artigos que também tratam de questões tangentes e que são de interesse de vocês, ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Então, aqui a gente tem algumas das questões que são centrais para a economia feminista, como eu disse. Vou começar a leitura com vocês e eu vou comentando na sequência, tá? Então, por que as mulheres de todos os países ao redor do mundo, sejam eles desenvolvidos, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, ganham menos do que os homens no mercado formal de trabalho para desempenharem funções idênticas ou muito semelhantes àquelas desempenhadas por eles? Então, esse é um fenômeno encontrado no mundo inteiro. É a diferença daquilo que a gente imagina, mesmo nos países muito desenvolvidos, como é o caso da Suécia, da Suíça, da Dinamarca. Esse fenômeno ocorre também, tá? Nesse livro aqui, que eu trouxe como referência, da Catherine Marsal, ela traz um dado que na Suécia o ganho das mulheres recalculados como salários por tempo integral são cerca de 17% mais baixos do que os dos homens. E essa diferença tem se mantido inalterada há aproximadamente 20 anos. Ou seja, aqui esse aposto, recalculados como salários por tempo em tempo integral, é porque, em geral, as mulheres trabalham a tempo parcial. É bem comum que isso aconteça, mesmo porque elas precisam dar conta da segunda jornada de trabalho, que é aquela que elas precisam desempenhar em casa, né? Fazendo as funções domésticas, que a gente vai falar na sequência. A segunda questão, que é central para a economia feminista. Por que as mulheres brasileiras trabalham, em média, o dobro do número de horas que os homens nas tarefas domésticas e no cuidado com os familiares? Então, se a gente olha só para o trabalho desempenhado no interior das residências, as mulheres trabalham, em média, 20 horas semanais, ao passo que os homens, eles dizem trabalhar em torno de 10 horas semanais. Então, as mulheres trabalham o dobro do que os homens. Por que isso acontece? É uma resposta que a economia feminista busca desenvolver. Terceira questão. Por que, quando se consideram as duas jornadas, ou seja, o trabalho no lar e o trabalho no mercado formal, as mulheres brasileiras sempre ocupam um patamar mais elevado do que os homens no cômputo total das horas trabalhadas? Isso significa dizer que, se a gente soma, então, as duas jornadas da mulher com a jornada masculina, que em geral é apenas uma, a gente vai ter um número de horas superior para as mulheres em todas as faixas etárias. Isso a gente vai ver num texto mais à frente, tá? Por que, em períodos de crise econômica, quarta questão, as mulheres são comparativamente as mais prejudicadas, precisando carregar um fardo adicional de trabalho sobre os ombros? Isso é bastante visível, em especial se a gente olha para esse último período de crise, que foi a crise da pandemia. As mulheres, além de terem uma sobrecarga do trabalho doméstico, porque as famílias ficaram confinadas em casa, elas também foram as primeiras a perderem seus empregos, a sofrerem as consequências da crise, né? No que tange a questão do desemprego. São questões que a gente também vai tratar. Quinta questão. Por que as mulheres pagam proporcionalmente mais impostos do que os homens? É a questão da iniquidade tributária, que também vamos tratar mais adiante. Por que as mulheres são mais suscetíveis ao desemprego, como eu falei, aos subempregos, à falta de direitos e garantias trabalhistas, sociais, além de serem mais vulneráveis à situação de pobreza? Bom, a economia feminista identifica que existe um vínculo entre todas as questões que eu referi acima, agora há pouco, com a questão do trabalho invisível que as mulheres desempenham em casa, também chamado de trabalho reprodutivo. Então, aqui nesse slide a gente tem o seguinte:
Grande parte das questões que são objeto de investigação da economia feminista envolvem o trabalho invisível ou o trabalho reprodutivo. Fazem referência a ele, né? No final das contas, esse é um centro de gravidade em torno do qual várias dessas questões vão se desenvolver. Por que ele é chamado de trabalho invisível? Porque a gente está fazendo aqui uma oposição ao chamado trabalho visível ou trabalho produtivo, coloquei aqui entre aspas, porque tanto os economistas clássicos quanto os neoclássicos consideraram como trabalho visível o trabalho produtivo, seja aquele que é desempenhado no mercado formal de trabalho, aquele que recebe uma contrapartida financeira, aquele para o qual as pessoas são pagas a desempenhar. Ao passo que esse trabalho invisível que as mulheres desempenham, ele é invisível por dois motivos. Primeiro, porque ele está sendo realizado fora do âmbito público, né? Dentro das casas, no interior das residências. E, em segundo lugar, ele é invisível também pelo fato de ele não ser pago, não receber nenhuma contrapartida financeira. Então, é como se ele não existisse de fato, apesar de as mulheres levarem muitas horas desempenhando-os, né, e de eles serem extremamente cansativos. Aqui a gente tem uma divisão do que consiste esse trabalho reprodutivo, também chamado de trabalho invisível. Ele é dividido em dois grupos que estão aqui discriminados de forma bem detalhada, porque essa é uma questão que agora faz parte da pesquisa realizada pela PNAD Contínuo, tá? Então, no Brasil, a gente já tem esses dados aqui, porque eles fazem parte da pesquisa do IBGE. Constam como afazeres domésticos as seguintes atividades. 1. Preparar ou servir alimentos, arrumar a mesa ou lavar as louças. 2. Cuidar da limpeza ou manutenção das roupas e sapatos. 3. Fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do automóvel, de eletrodomésticos ou outros equipamentos. 4. Limpar ou arrumar o domicílio, garagem, quintal ou jardim. 5. Cuidar da organização do domicílio, pagar as contas, controlar serviços, orientar empregados. Então, essa é a administração financeira da casa, né? 6. Cuidar dos animais domésticos. Então, esse grupo primeiro faz parte dos chamados afazeres domésticos. O segundo grupo diz respeito ao cuidado com as pessoas, sejam elas crianças, né? Sejam elas doentes ou idosos da família. Consiste dos chamados cuidados de pessoas. Em primeiro lugar, auxiliar nos cuidados pessoais, alimentar, vestir, pentear, dar remédio, dar banho, colocar para dormir. 2. Auxiliar em atividades educacionais. 3. Ler, jogar ou brincar. 4. Monitorar ou fazer companhia dentro do domicílio. 5. Transportar ou acompanhar para a escola, médico, exames, parque, praça, atividades sociais, culturais, esportivas ou religiosas. Então, esses dois grupos de trabalhos somados constituem o chamado trabalho invisível ou trabalho reprodutivo. Aqui, nesse quadro que eu retirei do artigo base da aula de hoje, vocês têm um ciclo ampliado da reprodução social, que foi construído com base num trabalho bastante conhecido de uma economista italiana chamada Antonella Picchio, que está na referência do artigo, tá bom? Aí, na primeira parte, aqui em cima, vocês têm o que conta como trabalho produtivo, tanto para os clássicos como para os neoclássicos, né? Aquele trabalho que é desempenhado no mercado de trabalho. O trabalhador vende a sua força de trabalho aqui, a chamada população ocupada, para as empresas, ele recebe um salário para isso, ele troca o salário por bens e serviços no mercado. Então, aqui está a economia visível, cujo objetivo é a produção mercantil capitalista e a obtenção de lucro por parte das empresas, né? O que a economia tradicional, seja ela clássica, seja ela neoclássica, seja ela keynesiana, seja ela marxista, enfim, não importa. As teorias tradicionais, o que elas não reconhecem como existente
e isso, então, vai ser a grande reivindicação da economia feminista, é que todo esse trabalho desempenhado aqui no subterrâneo da economia, ou seja, no âmbito do invisível, o trabalho reprodutivo, ele seja contemplado como um trabalho que tem valor, sim, um trabalho importante, um trabalho que reproduz tanto os trabalhadores como a própria economia. Aqui estão os trabalhos chamados invisíveis, né, os afazeres domésticos e os trabalhos de cuidados, que a gente acabou de elencar no slide anterior. E como é que esse trabalho que não é contabilizado nas contas nacionais, porque ele não recebe uma contrapartida financeira, como é que ele vai servir para reproduzir todo o sistema econômico capitalista? Reprodução de toda a população, não é? Porque são as mulheres no interior das residências que estão cuidando não só dos maridos, que estão trabalhando aqui, como estão criando filhos que vão ser a futura geração de trabalhadores do sistema. Okay? Vocês vão encontrar também essa proposta teórica de uma outra economia. Então, em linhas gerais, o que reivindica a economia feminista? Reivindica que precisamos caminhar em direção a outra economia, que tem referências de algumas economistas feministas bastante conhecidas e importantes, como a Cristina Carrasco e a Julie Nelson, que tenha como eixo central a sustentabilidade da vida em lugar da obtenção de lucro. Lembra que a gente viu ali no esquema anterior, que todo o objetivo da economia atual é a obtenção de lucro, né, a economia capitalista. Então, o que a economia feminista reivindica é que o ponto central do estudo da economia seja a sustentabilidade da vida e a reprodução social com valorização da natureza. Então, são questões que são deixadas de lado, são marginalizadas na economia tradicional e que a economia feminista traz para o primeiro plano. Então, algumas diferenças, né? Começamos a ver algumas diferenças entre as abordagens tradicionais da economia e essa abordagem específica sobre a qual se debruça a nossa disciplina, que é a chamada economia feminista. Aqui estão as referências utilizadas nos slides, tá? O texto que eu deixei para vocês aí no ambiente. E aquele agrupamento de atividades veio desse texto do IPEA aqui. Ok? Um abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.